Fernando Diniz e o Lucas Romero. Vamos lá começar aqui a coletiva. Queria que você falasse, desde a escalação, o jogador a mais no meio de campo, você mudou o sistema, né? Se isso deu certo e se foi o principal jogo do Cruzeiro hoje no teu comando. A gente teve domínio do jogo. A gente não vinha de um jogo bom contra o Lanús lá na quarta-feira. Eu reconheci para vocês que a equipe não jogou bem. Quanto à estratégia de ter um jogador de meio de campo, o Matheus Henrique, embora seja jogador de meio de campo, ele realizou a mesma função que o Barreal, que também é um jogador de meio de campo. Então não teve mudança. Então a gente agora começa a achar uma invenção que nunca teve. Quando ganha, a gente começa a inventar coisas às vezes que não existe. E quando perde, inventa outras tantas que não existem. Porque a gente acaba comentando muito em cima do resultado. É uma coisa que eu acabo lutando sempre contra. A gente vinha de 6 jogos, os 4 primeiros jogos a gente jogou, não teve resultado de vitória, mas mereceu ganhar os 4. Tivemos uma partida ruim contra o Lanús e tivemos um jogo totalmente atípico contra o Atlético Paranaense. E aí a gente tem que tomar sempre cuidado com a informação, porque o nosso maior patrimônio é o torcedor, mas não para deformar. Porque o time, desde o momento que eu estou aqui, o time foi melhorando nos treinamentos, e teve um momento de queda de rendimento contra o Lanús. E hoje a gente não jogou hoje, porque eu cheguei ontem e a gente jogou bem hoje, com as características que a equipe jogou hoje. Nem foi por conta da mudança de ter um jogador a mais de meio de campo, não foi por conta disso. Foi por conta que o time foi muito corajoso, foi bem taticamente, soube jogar de maneira agrupada, soube aproveitar as chances que teve. O Castro também foi importante na hora que a gente precisou dele, e ao meu ver a gente podia ter ganhado de um placar um pouco mais folgado. O Diniz, sobre essa vitória, e também uma para o Romero, sobre essa vitória eu acho que tira um peso, não sei se já teve esse peso, mas tira um peso para você conseguir essa primeira vitória no comando do Cruzeiro. Eu acho que de uma forma que brinda uma chegada a uma final de competição continental, que não sei se você sabia, esse número não acontecia há 15 anos no Cruzeiro. E o Lucas Romero, um jogo também especial para você, cara, que chega a 200 jogos com a camisa do Cruzeiro, sendo aí o recordista estrangeiro para vestir esse manto celeste. Essas duas perguntas, por favor, boa noite. Primeiramente, boa noite. Falando de meu jogo número 200, eu estava falando aí com o professor que Deus sempre faz tudo muito especial. E chegando 200 jogos, jogando na minha casa, né, com minha família na torcida, é especial. Fico muito feliz, muito emocionado também por isso. É uma camisa que eu represento com muito amor. É um clube que eu tenho muito respeito, que tenho muito carinho. E chegar a meu número 200 com esse time, com esse grupo de jogadores, com esse professor, para mim também é muito especial. Eu sou grato por isso. A gente vem trabalhando muito. Vinha de não conseguir o resultado que a gente queria, que era a vitória. Mas o que a gente vem construindo aí dentro é muito bom. E chegar na final dessa competição não é à toa. A gente vem lutando faz tempo. E acho que merecíamos muito jogar essa final. O Cruzeiro merecia muito jogar essa final também. O time, o clube, a torcida que vem acompanhando nosso time faz muito tempo, mesmo na situação ruim que aconteceu anos para trás. E hoje está jogando essa final aí, é especial para todo mundo. E com certeza vamos dar o melhor de nós para continuar construindo uma história bonita aqui nesse clube. Eu acho que o Cruzeiro merecia muito estar disputando uma final de Campeonato Continental novamente. É um time que tem um histórico lindo, de muitas conquistas, e até quando não conquistou em muitas Libertadores, as Copas Comembol antigamente, era um clube que sempre brilhou esse tipo de competição e muito conhecido por conta disso. Então acho que a torcida merecia muito esse retorno a disputar uma grande final. E é uma torcida que ficou machucada, a gente sabe, no passado recente, em demasia. E a gente está trabalhando assim de maneira muito forte. E vocês sabem, às vezes muitas horas no campo, para que a gente consiga fazer com que o Cruzeiro volte a fazer a sua torcida sorrir.
A torcida é sempre o jogador e torcedor. Quando começa a ter essa simbiose que teve hoje para quem veio aqui, como eles lotaram o Maracanã na quarta-feira, a gente não conseguiu entregar porque a gente não foi falta de vontade. A gente naquele dia não teve a competência para poder entregar a vitória que eles queriam, mas ao mesmo tempo a gente aprendeu o que aconteceu na quarta, aprendeu o que aconteceu no sábado, e hoje acho que a equipe conseguiu dar esse presente para a torcida, um presente maravilhoso, e agora começar a se preparar tanto no Brasileiro como para a final lá no dia 23. Boa noite, Diniz. Henrique Faria, da 98 FM. Primeiro para você, boa noite também, Romero. Diniz, você falou sobre não entregar. Em quais pontos você acha que esse time, de não entregar o resultado que o torcedor esperava lá no Maracanã, em quais pontos, pensando na final, você acha que esse time ainda precisa melhorar para ter cada vez mais a sua cara? Porque a gente vê que o time vem adaptando cada vez mais a seu estilo de jogo. E para o Romero, você, como um dos estrangeiros, qual a experiência que você pôde passar para o grupo para vir jogar essa partida aqui na Argentina, que é uma atmosfera totalmente diferente do futebol brasileiro? Bem, falando da atmosfera que a gente vive aqui, também vive no Brasil. O argentino, igual o brasileiro, sente muito futebol. Desde pequeno a gente nasce e dá uma bola para nós, e brincamos e jogamos futebol igual vocês, e é algo que a gente faz com muito amor. E o que a gente tinha que fazer hoje era jogar com amor, jogar com sentimento, jogar como quando a gente era criança. A gente sonhou muito entrar num estádio lotado, jogar jogo de decisão, e a gente conseguiu isso aí, que foi o mais difícil. Hoje é curtir, hoje é entrar no campo e fazer o que a gente ama, né? E isso é o que eu tento passar para meus companheiros também. Todos eles também um dia foram crianças igual eu e sonharam com ser jogadores de futebol e entrar num estádio lotado desse aqui. E foi assim que a gente conseguiu a vitória, jogando bola. Eu acredito que essa vitória de hoje, a pergunta mesmo, como é que foi? Você falou eu acho que assim, no fundo eu lembrei agora. No fundo, assim, a minha característica principal, eu sempre falo para vocês, é que o time seja corajoso, que o time tenha vontade e que o time seja solidário. Essas questões táticas, conforme o tempo vai passando, a tendência é elas melhorarem, mas elas não são o fundamento daquilo que eu penso no futebol. O futebol para mim é um meio para poder modificar a vida das pessoas, que os jogadores consigam ser mais enquanto eles jogam futebol, que passe isso para o torcedor e que o torcedor goste daquilo que ele está assistindo. Obviamente, quanto mais tempo tiver, as questões táticas, elas tendem a melhorar. Mas o dia que faltar esses 3 elementos, posso estar aqui há 5 anos que o time vai jogar mal. Então não é o principal. O principal é correr o que esses caras correram hoje. Aqui é muito difícil jogar aqui contra o Lanús. Só você ver o histórico deles aqui dentro de casa, de derrotas em Copas Continentais. Eu já joguei aqui. Quero parabenizar a torcida que veio do Lanús, a nossa, de maneira especial, e hoje parabenizar a arbitragem. Eu acho que para mim foi uma arbitragem extremamente criteriosa, que não tem margem para muita reclamação. Não só porque ganhou o jogo, não, que eu não sou disso. Estou falando porque assim, o que ele apitou para o Lanús, ele apitou para o Cruzeiro. Ele tinha um estilo de arbitragem, ele foi coerente do início ao final do jogo. E foi uma grande arbitragem e ele merece todos os elogios. Ô Diniz, aqui, você vem de um título de Copa Libertadores, tendo o Fábio, né? Mais de 40 anos, um grande goleiro, e nessa caminhada agora, nesse pedaço que você pega, tem o Cássio, tendo um papel de protagonista, né, nessa campanha para chegar a uma decisão. O quão isso tem que ser um fator para se passar para todos, né? Jogadores campeoníssimos e que estão ainda no futebol em busca de mais e querendo competir, muita vontade para ser campeão. Quanto isso tem que contagiar todo mundo em um grupo e é esse momento especial de trabalhar com mais um goleiro vencedor na história e muito experiente. Ô Venâncio, muito obrigado por sua pergunta, porque para mim, eu tive um grande presente trabalhando com o Fábio. Eu sempre falo que o Fábio é um tipo de jogador que merece todos os elogios e merece ser estudado. E aí quando eu vim para o Cruzeiro, eu ganhei outro presente, que é trabalhar com o Cássio, que é um jogador que eu tinha uma relação muito forte, sem nunca ter trabalhado com ele. A gente tinha uma sintonia fina, cada vez mais fina, a gente trocava mensagem de vez em quando, por conta... Às vezes o futebol machuca muita gente. Quando ele passou por alguns momentos no Corinthians que, ao meu ver, ele não merecia, e a gente tinha já uma aproximação. Então, em contar com o Cássio é um presente
para mim, é um presente para a torcida do Cruzeiro, é um presente para os jogadores e para a instituição. Porque além de ser um grande goleiro, um dos maiores da história, ele é um goleiro que faz o que fez hoje, que fez contra o Libertad, que fez contra o Boca Júnior. Então ele tem uma história muito grande e esse tipo de comportamento que ele tem, ele não precisa falar. Ele acaba contagiando todo mundo que está ao seu redor, assim como o Fábio. Ô Diniz, parabéns pela vitória, parabéns pela passagem à final, você também, Romero. Começar contigo, para falar, você sempre aponta o fator psicológico, citou hoje também, inclusive, né? A importância da vitória, falava, por exemplo, ano passado, o Autuori falou, Cruzeiro, da importância de voltar a vencer, e você, 6 jogos já sem vencer, acredito que já incomodava, né, esse jejum de vitórias. Psicologicamente, como é que ajuda a voltar a vencer, o Cruzeiro voltar a conquistar essa vitória, recuperar a confiança? Para o vestiário, já deu para apontar alguma coisa do vestiário que vocês conseguiram comemorar aqui? Para você, Romero, desses 200 jogos que fez o Cruzeiro, parabéns pela história linda que você fez, e hoje a gente viu um pouco da sua história aqui, né? Machucado, mas foi até o final, guerreando, batalhando. Já se imaginou levantando a taça da Sul-Americana, ou voltando a levantar uma taça com o Cruzeiro depois de tudo que você viu o Cruzeiro viver? Todo dia eu mentalizo isso aí. Eu sinto que sou um cara vencedor, mas da vida, né? Não só no futebol, na vida. Tanto eu como meus companheiros, como o professor aqui também, cada um que está aqui, eu sinto que sou um cara vencedor e todo dia que eu me levanto de manhã, eu me sinto um vencedor. Então, se eu te falar que não mentalizo eu levantando essa taça, eu estou te mentindo. Então, é meu sono, com certeza. A gente vai dar o melhor para conquistar isso aí. E continuar escrevendo uma história bonita nesse grande clube, que acho que também merece muito esse título. Diniz, Romero. Obviamente que a vitória é um momento de celebração e a equipe tem que saber celebrar, tem que saber curtir. O vestiário está totalmente feliz, descontraído. Mas eu acho que muito mais do que saber celebrar a vitória, que tem que saber celebrar a vitória, eu acho que um grande ser humano e um grande time são aqueles que, quando as coisas não estão bem, na descida ele acaba melhorando. Que eu acho que foi o que a gente foi fazendo. A vitória não vinha, pelo menos desde que eu estou aqui, quando não vinha a vitória, a gente sempre foi trabalhando e corrigindo, trabalhando e corrigindo, trabalhando e corrigindo. Eventualmente, se hoje a gente ganhou, mas podia ter perdido. O futebol é assim. E se a gente perde, não tem nenhum fracassado aqui, porque você perde o jogo de futebol. A gente tem que assim pensar mais um pouco sobre isso, que fracassado é quem é covarde, quem não tenta e quem não melhora. Porque assim, tá achando que o Lanús é fracassado e não vale nada. E quem não perder a Sul-Americana e quem perder a Libertadores é um fracassado. É uma sociedade que ela só vangloria, não importa como quem ganha. Ganhou, tá tudo bom. E não é assim que eu penso futebol e que eu penso minha vida. Porque se fosse só assim, quando perde, a gente se abater muito mais. A gente fica triste, o time estava triste, ou eu estava muito incomodado. Eu tenho 15 anos de carreira como treinador, nunca tinha acontecido ficar 6 jogos sem vencer. Mas eu não mudei minha pessoa, nunca me achei um fracassado. O que eu faço, eu tento de novo. Eu tento de novo, os jogadores tentaram de novo. E a gente foi tentando de novo. E foi tentando achar solução. Porque todo mundo trabalha com profundidade. Não é coisa assim, vazia, coisa superficial. Às vezes a coisa pode não dar certo, mas aqui nunca vai faltar trabalho e dedicação. Que às vezes as pessoas até confundem, que acham que trabalhar demais faz mal. Não, aqui não trabalhar demais não faz mal. E trabalho precisa trabalhar para poder corrigir. E os jogadores estão de parabéns, porque eles têm trabalhado muito, mas muito, muito. Então quem acha que trabalhar muito, acha que é alguma coisa equivocada, tem que falar que é equivocada agora que ganhou. Porque às vezes quando perde a gente vai achar, a gente tem o capricho de achar que aquilo que é solução vira problema. Então trabalhar demais agora parece que virou solução porque ganhou. Não, se trabalhar demais não resolve, então é ruim trabalhar demais ganhando. Porque às vezes quando a gente não ganha, a gente não quer resolver problema. A gente quer empurrar o problema. Porque o problema vai para lá o problema. Então a gente quase sempre empurra com sugestão fácil, como essa que eu falei. O futebol não é assim para mim, não é assim para os jogadores do Cruzeiro, não é assim para o Pedrinho que investe o patrimônio dele no Cruzeiro, não é assim para a torcida, que é uma coisa assim que a gente faz com o máximo de seriedade possível, mas nunca tem garantia de ganhar. A garantia é de trabalho duro e trabalho sério. E a gente vai trabalhar, a torcida pode ficar tranquila no seguinte: a gente vai dar a vida todos os dias de treinamento, todos os dias de jogos, para poder entregar o melhor para ela. Diniz, Romero, boa noite. Fábio Lázaro da Trivela. Diniz, diretamente para você,
agora até a final, algumas partidas do Campeonato Brasileiro, como controlar a questão da ansiedade, né, nesses jogos do Campeonato Brasileiro até a final, o jogo mais importante do ano para o Cruzeiro. E em relação à projeção dessa final, né, para você, muda alguma coisa em termos de planejamento, enfrentar um time que vocês já conhecem mais, que é o Corinthians, ou o Racing, que é a outra semifinal? Para mim, eu não tenho nenhuma preferência. Eu acho que são duas grandes camisas tradicionais. A gente tem que se preparar para os dois. É um jogo que está totalmente aberto, como estava o nosso. E quem passar, a gente vai procurar fazer o nosso melhor. Em relação à ansiedade, A ansiedade tem que saber controlar. A gente agora tem que pensar no Flamengo na quarta-feira. Quando chegar mais próximo do jogo, a gente vai ver a melhor estratégia para os jogadores chegarem bem para fazer a final. Mas agora o nosso planejamento é pensar no Flamengo na quarta-feira que vem. A última. Diniz, boa noite para você aqui, Romero. Boa noite. Prazer falar com você, Edivaldo Miranda da Litoral News. Para você, Diniz, eu quero trazer o último jogo, que doeu muito para vocês. O Matos deu uma entrevista. Aliás, ele cravou, né, entre aspas, que o Cruzeiro estaria na final, falou que poderia cobrá-lo. Qual foi a influência daquele vestiário para hoje? E para o Romero, Racing ou Corinthians? Principalmente porque você é argentino, né? Não, para mim, qual seja o rival não faz diferença. Eu penso em Cruzeiro, a gente está nessa final e o time que está na frente temos que vencer para conseguir o título, né? Que é o que a gente añora. Então, não vai fazer diferença. Hoje a gente tem o foco agora no Brasileirão. Um time grande é assim. Hoje ganhou um jogo, conseguiu o passe à final, mas agora temos mais jogos pela frente e até chegar à final. Então, o foco hoje é o Brasileirão. Quanto a sábado, eu acho que o vestiário foi um vestiário extremamente positivo, com muita verdade envolvida, com muita justiça. E não só aquele vestiário, posso falar de quando eu cheguei aqui, as coisas foram progredindo para o time se juntar. Então, o time soube fazer muito bem o que tinha que fazer no sábado. Sábado a gente perdeu o jogo, mas a gente perdeu o jogo só. Daquilo que aconteceu no jogo, o time soube colher tudo que tinha de bom naquilo, para poder chegar hoje forte aqui. Então, acho que esse foi um dos grandes méritos da equipe para poder vencer hoje. Obrigado, Diniz, obrigado, Romero, obrigado a todos, boa noite. Aqui na sala de imprensa, eles falando sobre essa chegada do Cruzeiro à final da Copa Sul-Americana.